Um dos grandes problemas do naufrágio é que antes do acidente acontecer, o barco ele fica meio à deriva e aí ninguém sabe quem que vai controlar esse barco que está afundando. E esse barco afundando é justamente o governo Bolsonaro, que não possui comando nenhum. E pelo fato de Bolsonaro não ter controle algum sobre o governo, você começa a ter disputas internas que acabam prejudicando toda a estrutura. E a principal disputa que nós temos agora no governo é entre os evangélicos e o Centrão, pela vaga no STF. Vocês lembram que quando Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, eu falei aqui para vocês, aqui no canal mesmo, que agora o governo Bolsonaro a gente estava meio perdido, ninguém sabia quem dava as cartas do governo, se era Bolsonaro, se era o Centrão, se eram os empresários, se eram os militares, quem que estaria dando as cartas e comandando o país a partir daquele momento. E há essa indefinição. E pelo fato de nós termos essa indefinição, o governo acaba dando socos na sua própria cabeça, como nessa disputa entre o Centrão e também os evangélicos, que eu já havia falado ontem para vocês, com aquela fala do Silas Malafaia e também do pastor Marco Feliciano. Só que agora nós temos novas informações sobre essa disputa e principalmente o pastor Silas Malafaia é muito mais bélico, falando que vai jogar Eduardo Bolsonaros no ventilador para espirrar para todo lado. Vou contar tudo isso para vocês, mas antes eu peço o like, clique no botão de gostei, deixe seu like, é muito importante, a sua contribuição maior para o canal é sempre o like, ele vale mais do que dinheiro. Olhem só essa reportagem. Centrão quer novo nome para o STF e abre crise entre evangélicos e Bolsonaro. Pastores rejeitam indicação de presidente do CAD e exigem Mendonça ou outro nome aprovado por eles. O Centrão quer indicar um novo nome para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, abrindo uma crise entre o governo Bolsonaro e líderes de um dos últimos redutos de popularidade do presidente, os evangélicos. No livro E Daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, que é o livro que eu escrevi aqui falando sobre o Bolsonaro, é o melhor guia para você entender quem é o Bolsonaro. Deixa eu pegar ele aqui, só para mostrar a capa do livro para vocês. Você tem a playlist completa de todos os capítulos aqui no canal, então você pode ver as nossas webaulas. O apoio evangélico a Bolsonaro ele é essencial, porque se você pega lá nas proporções, nas projeções que eu fiz aqui, tudo estimativa, claro, mas você tem que 12%, tá? Que o apoio evangélico, na verdade, o potencial eleitoral de Bolsonaro representaria 12% de todo o eleitorado. Ou seja, a votação que Ciro Gomes teve na eleição passada seria a potencial votação de Bolsonaro com os evangélicos. Ou seja, é um número muito grande, é um Ciro Gomes de apoio evangélico a Bolsonaro. Então ele não pode perder essa parcela do eleitorado. O problema é que os evangélicos estão sofrendo também com o governo Bolsonaro, principalmente os pertencentes às classes D e E, que são ali os da pobreza e da extrema pobreza. Esses estão sofrendo muito com a crise social provocada por Bolsonaro. Vai perder essa parcela do eleitorado? Isso deixa ainda mais distante o Bolsonaro de uma possibilidade de ir ao segundo turno nas eleições, porque nesse momento o Lula está vencendo no primeiro turno, faltando um ano para as eleições, o que dificultaria os planos de Bolsonaro para não ser preso. Então é uma situação bem, mas bem complicada mesmo para Bolsonaro. Uma das articulações dos principais ministros do grupo que comanda a Câmara dos Deputados busca viabilizar o nome de Alexandre Cordeiro de Macedo, o presidente do CAD. O problema para a comitiva pastoral que aconselha Bolsonaro no assunto é que Cordeiro não passou pelo crivo dela. E o Davi Alcolumbre falou que não vai botar para discussão ou para votação fazer a sabatina do André Mendonça, que é evangélico. E aí começa todo o problema. O Silas Malafaia veio hoje, foi no Twitter hoje ou ontem, e começou a falar que hoje, na segunda-feira, ainda não há nada divulgado, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, ele falou que vai jogar tudo no ventilador e vai fazer uma denúncia contra 2 ministros. 2 ministros. O que é algo bastante temerário, o que o nosso querido pastor Silas Malafaia disse. O Alcolumbre está determinado a não pautar sabatina de André Mendonça. Então aí começa a pressão do Silas Malafaia. Deixa eu achar aqui porque acabou sumindo aqui, estava aberto. Vou colocar aqui pastor Malafaia e as Malafaia. Deixa eu pegar aqui para você essa ameaça do Silas Malafaia que eu quero trazer essa reportagem para você. Olhem só. Vídeo mais tarde. Inacreditável. Ministros de Bolsonaro contra a indicação do STF. E aí ele falou aqui no vídeo que ele vai... Tem aqui a postagem dele no Twitter.
Atenção, povo brasileiro. A questão que vou apresentar sobre ministros de Bolsonaro que perderam a condição moral de serem ministros não tem nada a ver com corrupção, mas sim com a questão política que envolve a indicação para o STF. Será quentíssimo. E depois, até o momento, ele não falou absolutamente mais nada sobre isso. O que é muito sério. O Malafaia, ele quer mostrar ali que ele tem algum tipo de influência. Ele está querendo mostrar isso para a comunidade evangélica. Porque com o bolsonarismo também se esfacelando, alguém vai precisar canalizar tudo isso. E o Malafaia tem, claro, ali algum tipo de objetivo. Se ele não tivesse, ele não estaria fazendo essas pressões que ele está fazendo nesse momento. Vamos acompanhar o que vai acontecer e assim que nós tivermos mais informações, eu venho aqui. Agora, há um outro racha também no Centrão. E esse aí vai para um outro vídeo. Porque é um racha do partido do Valdemar Costa Neto, o BOI, o PL, com o PP do Arthur Lira. Hoje, 15 para as 4. Fiquem ligados no canal para não perder, ative as notificações.